A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Meus irmãos, ore por mim, ore pelo canal, porque a guerra espiritual tá grande, meus irmãos, amém? Eu quase que não consigo gravar vídeo, amém? Para nós estar aí falando a palavra do Senhor, para honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Eu preciso das vossas orações. Porque, olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não é para mim se gabar, não. Amém? Não é. É para mim alertar vocês. Meus irmãos, a inveja sobre o canal tá tão grande. A inveja sobre a minha vida tá tão grande que está doendo o meu corpo, meus irmãos. Tá doendo o meu corpo. Meus irmãos. Então cuida. Amém? Cuida da sua vida. Não saia falando para os outros que você vai fazer, que você tem planos, que você tem isso, tem aquilo. Não fale. Porque muitos são nossos amigos, muito bate nas nossas costas. Amém? Muitos querem o nosso bem. Amém, meus irmãos? Mas não melhor do que eles. É aonde, meus irmãos, a gente conta planos. Muitas das vezes a gente esquece do direcionamento de Deus e vamos expor na nossa vida. É aonde o mal chega com a inveja. Aí a inveja levantou, meu irmão. Você pode ter certeza que vai ter ataques espirituais. Porque inveja é pior do que feitiço pago. É pior, meus irmãos. Porque a inveja corrói os ossos, apodrece os ossos. Amém? Meus irmãos, então vigia. Né? Hoje nós vamos falar de José, que os irmãos estavam ali todos com inveja, tudo com raiva, né, de José. Jogaram José na cisterna, pois chegou um ponto que eles não conseguiam falar com José pacificamente, de tanta inveja. Amém? E a inveja geralmente, meus irmãos, ou sempre começa dentro da família. Então nem tudo que você vai fazer, fale com os seus parentes, não pode, meus irmãos. Você tem que aprender a se calar, tanto na sua casa, como fora da sua casa, como no emprego. Ah, mas ele é meu amigo, ele é minha amiga, fiel e companheira. Ei, tem muitos amigos que são fiéis, mas eles não querem ver você mais alto do que eles. Então pare de contar a sua vida. Temos que aprender uma coisa, meu irmão. É falar quando Deus nos autoriza. Essa pessoa você pode contar. Porque essa é a minha serva, o meu servo. Essa eu conheço e não tem inveja. Ah, mas Deus fala? Fala, meu irmão. E Deus avisa também. Basta estar conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, os últimos dias eu tá passando coisas na minha vida, amém, por causa da inveja de pessoas, amém, que não busca o Espírito Santo, amém, não faz por dom de ter o Espírito Santo, amém, meus irmãos. Meus irmãos, e quer ter o que a gente tem, que é o brilho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, na minha vida eu não tenho nada material para a pessoa invejar de mim. Eu tenho um salário que eu ganho do INSS, amém. Não tenho casa, moro de favor na casa da minha mãe, amém, meus irmãos. Pois ela saiu do apartamento dela para pagar aluguel. Não tenho dinheiro no banco, não tenho, amém. Como muitos têm uma reservinha lá. Pois é, eu sou um caso excluído, eu não tenho. O que eu ganho é por mês, e fechou o mês, acabou. Amém, meus irmãos?
A não ser quando Deus, né, ele vê minha situação e envia para mim um abençoado para me arrumar R$ 100, para me arrumar 50. Amém, meus irmãos? Para inteirar, muitas das vezes, para me pagar as dívidas. Então, coisas materiais, eu não tenho carro, né? Amém, meus irmãos? Eu não tenho nada para a pessoa se invejar. Amém? Tenho um par de muleta, que quem quiser eu dou. Amém? Quem quiser sentir inveja e querer, eu tô doando. Amém, meus irmãos? Brincadeiras à parte, né? Mas o que faz as pessoas se invejar de mim? É que eu, meus irmãos, eu sou diferente de muitos que pregam a palavra. Amém, meus irmãos? Ah, mas você não tem aparência. Eu não preciso ter aparência. Eu preciso ter a presença. Amém? Ah, mas você não tem jeito de pastor. Mas eu não preciso ter jeito de pastor. Eu preciso novamente ter a presença. E a presença eu tenho. Coisas que muitas pessoas querem e não pode ter. Por quê, meu irmão? Porque anda em desobediência. Muitos andam na palavra e desobedecem a Deus. Muitos obedecem a Deus e desobedecem a palavra, os seus status, os seus mandamentos. Aí o Espírito Santo não fica. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes vai na igreja, ora ali fervorosamente. O Espírito Santo passa, mas não permanece. Então, meus irmãos, muitas das vezes a inveja na nossa vida não vai ser por aquilo que nós temos, mas vai ser por aquilo que nós carregamos. Porque Satanás, meu irmão, Satanás, ele sabe antes de nós o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Satanás, ele sabe que você foi escolhido de Deus para vencer. É aonde ele levanta pessoas com inveja. Por quê? O escolhido, meu irmão, ele passa por problemas, passa pelo caminho estreito, passa ali, quer desistir, mas não consegue. E ele passa dando risada, ele passa sorrindo, mas aí a pessoa invejosa não enxerga que não é a minha força, não é o meu querer, mas sim a de Deus. Amém, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que vêm na minha casa e vê eu com ferro, eu muitas das vezes gritando de dor, mas já estou dando risada, mas acha que é força minha. Eu não tenho força. A força vem de Deus. Se Ele coloca sorriso na minha boca, meu irmão, eu vou sorrir. Porque quando é de Deus, vem do coração, não vem da boca para fora. Então, pessoas ficam com inveja. Como é que ele pode estar passando por dificuldade financeira, problemas na saúde, e agora a mulher precisa fazer cirurgia, agora isso, precisa comprar medicação, precisa coisa, e ele ganha um salário só, não tem de onde tirar mais, e está conseguindo ir em frente. Eu ganho tanto e vivo endividado, e vivo pagando aí juros altos. Meus irmãos, quando nós temos Deus, não importa o tanto que você ganha. O importa é que Deus está com você, Ele multiplica o pouco que você tem. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes vem uma ajuda que o Deus usa as pessoas na terra para te ajudar, para te enviar um dinheiro. Amém, meus irmãos? Para te aliviar o fardo. E é assim. Mas nada é da nossa força, tudo é a força de Deus, né, meus irmãos? Então vigia. Essa manhã Deus está alertando pessoas aqui. Não fique contando os seus planos. Não fique contando o que você vai fazer. Não fique falando para as pessoas que você pegou o contrato, que você vai assinar um contrato grande. Não faça isso. Guarda para você. Só diz para a pessoa quando estiver tudo concretizado na sua vida, se Deus permitir você falar. Amém, meus irmãos? Mas não fique expondo a sua vida. Não fique expondo a sua vida. Meus irmãos, aqui, se José não tivesse falado os sonhos que Deus deu para ele, eu tenho a convicção que ele tinha pegado outro rumo.
para chegar até o Egito. Não ia ser um processo árduo, mas infelizmente ele falou o sonho. E o sonho era uma promessa de Deus para a vida de José. Porque José ia ser usado para ser o provedor da sua família inteira. Amém, meus irmãos? Então aqui, né, nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 4 em diante. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então a inveja aqui, meus irmãos, estava tão alta que eles perderam o controle, começaram a odiar José, começaram a querer matar José. E muitos estão se levantando na sua vida para querer te paralisar, não porque te odeia, mas sim é Satanás que levanta, com inveja. Amém, meus irmãos? Então vigia, fecha a sua boca, não seja um José da vida. Ele conseguiu chegar? Conseguiu. Mas garanto para você que se ele não tivesse falado, meu irmão, Deus ia achar um caminho melhor para ele passar. Mas José foi ali, né? Falar o seu sonho, que os seus irmãos ali, o sonho significava que seus irmãos, sua família, ia prostrar aos pés dele. Amém, meu irmão? Aconteceu? Aconteceu. Porque quando Deus te escolhe para vencer, meu irmão, você vence com inveja ou sem inveja. Mas nós temos que vigiar, fazer a nossa parte. Para quê? Para que nós não venha pegar caminhos mais longos, caminhos mais dificultosos. Porque nós falamos os planos de Deus. Amém? Fecha a boca, meu irmão. Não fale os seus planos para ninguém. Se você vai fazer, espere e dá certo. Amém? Vai montar alguma coisa para vender. Amém, meus irmãos? Não fique falando para as pessoas como você faz, que jeito você faz. Amém, meus irmãos? Ah, mas fulano é meu amigo. Não, meu irmão. Amigo que você deve ter é só Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, esse é o verdadeiro, que esse você pode confessar com ele, falar com ele, que ele não vai sair espalhando para ninguém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Cuidado, meus irmãos, vigia na terra. Amém? E eu peço aí oração para todos, amém? Que venha quebrar essas invejas, meus irmãos. Amém? Eu estava em oração agora e Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim. Reforça as orações. Reforça as orações. Porque tem um monte de invejoso te olhando, né? Tem muitas pessoas que querem ver o seu bem, mas não melhores do que elas. Então vigia, meu irmão, vigia, porque a inveja existe, o mal existe, amém? E Satanás, ele está ao nosso derredor, meu irmão, só esperando uma fraqueza nossa para ele agir. Amém? Como Jesus no deserto. Ele esperou a fraqueza de Jesus na terra para querer fazer Jesus repensar a estrada que ele estava seguindo, né? E usou a palavra da Bíblia, né, meus irmãos? Para tentar fazer Jesus ali, né? Errar na presença do Pai, né? Meus irmãos. Então vigia na terra. Amém? Porque a inveja está por aí. Eita, glória a Deus. Amém? Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é bom todo o tempo. Amém? É muitas guerras, mas nós vamos vencer esse espírito maligno das trevas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Se hoje eu estiver bom, meus irmãos, eu vou fazer um ao vivo. Se não, meus irmãos, infelizmente, vou ter que esperar um pouquinho mais, né? Pra gente estar entrando ao vivo aí, né, meus irmãos? Aí muitos acham assim, mas o irmão é muito mole. Olha, meus irmãos, o que eu tô passando não é minha força, é a força de Deus. E se eu estou de pé, é pela misericórdia do Senhor. Porque hoje de manhã, meu irmão, eu fui sentar para mim colocar as coisas para gravar
né, entrar em oração, eu não consegui. Precisei voltar e deitar de novo de tanta dor que o irmão passa aqui por causa essa hernia, né, meus irmãos? Não dá para sentar direito, não dá para apertar as pernas direito. É bem difícil, tá? Não é fácil, mesmo tomando remédio, tá doendo. Amém, meus irmãos? Mas graças a Deus já vai dar certo aí. Deus está encaminhando tudo, né? Vamos esperar no Senhor que nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer essa tempestade, esses ventos, essas pessoas invejosas, porque meus irmãos, se o invejoso soubesse o que nós passamos no oculto, sem o que ele enxerga, ele não sentiria inveja de nós, meu irmão. Ele ia ajoelhar e orar por nós. Ele não ia querer saber de ter nem a presença de Deus. Porque ter a presença de Deus, meu irmão, não é fácil não. Você tem que ter renúncia. Você tem que renunciar à vontade de sua carne. Você tem que parar de viver os seus sonhos para viver o de Deus. Então, se ele soubesse, né, o que eu passo em quatro paredes, ou muitos aí até vê, né, ouve os gritos, porque de vez em quando eu grito aqui em casa de tanta dor. Amém, meus irmãos? Então, se eles soubessem o que eu estou passando, eles não iam ter inveja. Eles iam ajoelhar o joelho no chão, entrar no quarto e orar, clamar a Deus por misericórdia pela minha vida ou pela sua. Amém, meus irmãos? Ninguém quer pagar preço, né? Ninguém quer. Eu quero ser um vidente, eu quero ser vidente. Ó, Satanás colocando coisa na minha cabeça. Eu quero ser um profeta, eu quero ser um homem de Deus. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser um profeta? Você quer falar a palavra do Senhor? Então pague o preço. Não queira ter o Espírito Santo de qualquer jeito, não. Você tem que pagar o preço. Você tem que se entregar a Deus verdadeiramente. Não é ficar só caminhando pelas beiras, não. Se entregue ao Pai. Amém, meus irmãos? Você quer ter revelação do Espírito Santo? Se entregue. Entra em oração. Paga o preço, né? Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil você deixar de viver seus sonhos, você deixar a sua vida na terra para viver os sonhos de Deus. Não é fácil, não é para qualquer um. Porque não é qualquer um que aguenta passar pelo estreito. Amém, meus irmãos? Então não é simples. O Adilson está lá querendo fazer boniteza, ganhar fama, se mostrar. Tô não, meu irmão. Tô não. Porque escolhido, amém, não tem escolha. Deus escolheu, apontou o dedo, acabou, meu irmão. Quantas vezes você acha que eu tentei parar de fazer vídeo? Quantas vezes? Você não sabe. Você não sabe quantas vezes eu chorei para não fazer o que Deus estava me pedindo. Não é fácil você fazer aquilo que você não entende. Não é fácil você entregar aquilo que Deus quer e o seu coração está dizendo, não faça isso. Meu irmão, não é fácil andar em obediência com o Pai. E muitos ainda acham que eu quero estar aqui falando para pessoas que eu nem conheço, amém, mas Deus conhece, amém, meus irmãos, de bonito, para mim ganhar dinheiro, não, meu irmão. O intuito aqui é eu falar o evangelho, é eu entregar a palavra de Deus, amém. Pode ver que eu não fico pedindo dinheiro, eu não fico, é difícil, né? Eu peço um like, um possível se compartilhar, que muitos nem faz isso. Amém, meus irmãos? Então não é fácil a caminhada. E pessoas não entendem, acham que é tudo fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil, é luta, é batalhas. Você tem que estar em oração todos os dias. Você não pode falhar uma oração, porque se você falhar, você abre portas. Porque Satanás quer nos paralisar.
Satanás quer parar nós. Ele não quer deixar o evangelho seguir em frente. Amém, meus irmãos? Ele quer que você sofra. Ele quer que você venha ficar triste. Ele quer que você venha ficar com raiva, brigar com sua família. Ele não quer que você continue nos caminhos da salvação. Porque ele não tem mais salvação, meu irmão. E nós temos. Nós temos a chance nessa terra de ser salvo. Amém, meus irmãos? Então vigia na terra, ore mais, amém? Olha o que Deus está falando aqui nesse final de vídeo. Já era para mim ter parado, mas o Espírito Santo está falando. Tem pessoas que por esses final de mês aí vão receber bênçãos e tem que vigiar. E depois que ganhar a bênção de Deus, tem que continuar na presença do Pai em oração, não pode parar não. Você tem que continuar. Amém, meus irmãos? Tanto para evitar coisas maiores acontecer na sua vida, como também orar, continuar para que Deus venha continuar abençoando você, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? O cristão não pode esmorecer. Nós temos que ir em frente. Amém? Hoje eu tentei gravar, não consegui. Tentei sentar, não consegui. Eu falei, mas vai dar certo. Entrei em oração, pedi perdão a Deus pelas minhas palavras, porque quando a gente entra em dor, entra num conflito danado com nossos pensamentos, aí Satanás já vem e ajuda, né? E a gente acaba falando besteira. Amém, meus irmãos? Então, ore. Não pare de orar e feche a sua boca. Porque Satanás está levantando pessoas com inveja na sua vida. Ore, ore sem cessar. Pede a Deus que venha paralisar toda a inveja, toda a ação do inimigo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas e nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo está conosco para nos vencer, para nos levar até a vitória. Amém, meus irmãos? Porque nós não vamos vencer pela minha força, pela sua força, mas sim pela presença de Deus Pai Todo-Poderoso em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fecha a boca. Cuidado, vigia o que você está falando da sua vida para pessoas que não merecem saber de nada do que está acontecendo. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus.